Fala aí, meus amigos, eu estou de volta aqui, como prometido, para falar de tintas agora, sabe? Que tinta, muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta diariamente qual tinta devo usar, qual a tinta mais apropriada, como eu devo manusear essa tinta, né? Então, a maioria das pessoas tem essa dúvida aí a respeito de tinta, mas eu tô aqui para te ajudar, para te auxiliar, e eu vou passar tudo para vocês, né, de acordo com a experiência que a gente tem ao longo dos anos no ateliê. A gente, tudo que passa de informação aqui é baseado nas experiências que tivemos aqui, tá bom? Na aplicação do material ou em alguma técnica, né, que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então eu vou passar para vocês aqui todas as informações necessárias para utilizar a tinta certa do modo correto, tá bom? Bom, a tinta que a gente utiliza é a tinta acrílica, né? Falei no vídeo anterior que tinta acrílica, toda vez que eu falar de acrílico, eu tô falando de água, né? O que é? Ela é por água, Graciano, com corante? Não, ela tem na sua composição química, ela tem a base água. Então ela tem uma secagem rápida e tem um lado muito positivo, né? E o não tão positivo assim, mas o lado positivo é que ela é mais fácil de manusear, né? Então a aderência dela é muito boa, né? É uma tinta muito fluida. Só que se você vai para o universo da pintura com pincel, ela tem um lado não tão vantajoso assim, que são as demãos, né? Ela se torna uma tinta um pouco mais rala, digamos assim, no sentido de coberturas, né? Então você tem que dar 2, 3 demãos dependendo da cor, tá bom? Mas aqui para o nosso universo, voltando aqui para nossas mandalas em guirlandas, a minha tá aqui, ó, em pezinho aqui, ó, tá fazendo até um visual legal aqui para o nosso ateliê, né, para o nosso cenário do nosso curso. Voltando para o nosso universo de pontilhismo, né, você tem que ter uma tinta que seja acrílica, né? Eu indico a PVA, porque a PVA ela vai te dar uma opção muito boa de cores, e também indico a super cobertura que eu vou mostrar já já para vocês. Cada tinta eu vou trazer aqui a informação. A super cobertura, a tendência é não rachar. Falando em rachar o dots, a gente vai chamar de dots, aqueles pontinhos. Falando em rachar, muita gente me pergunta, e pergunta para Jaco também aqui para o nosso ateliê, como fazer para não rachar. Eu vou passar para vocês, vai ser uma dica bem legal, né? De acordo com a experiência que a gente teve aqui, a gente fez nossos testes aqui e deu muito certo. Diminuiu 95% a chance de rachar os nossos dots, os nossos pontinhos, tá bom? Então eu vou passar para vocês também. Vamos começar a falar do material para a gente ser organizado, né? Todo método, quando ele é apresentado para uma pessoa que não tem alguma experiência ou não conhece o material em sua aplicação, ele fica muito embaralhado na cabeça, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi percebendo que a gente precisava trabalhar por tópicos, né? Por pilares, para a gente conseguir deixar mais claro e a gente aprofundar dentro de cada pilar, dentro de cada tópico. E é isso que eu vou fazer agora, tá bom? Então a gente tem as tintas PVA, base água. Quando eu falar acrílica é base água, tá bom? Dentro da acrílica, da família acrílica, a gente tem outras nomenclaturas, né? Então no caso a gente tem a PVA, a gente tem a Natural Colors, que é a super cobertura, a gente tem a Metal Colors também, a gente tem as tintas que são acrílicas neon, né? Então você tem aí dentro do mercado, né, independente da marca, você tem uma gama de produtos aí que vai te oferecer várias outras possibilidades. É muito bom você entender que quando você tem um material diferente do outro, é uma possibilidade que você tem diferente da outra também, né? E vai te trazer um resultado específico. Então é muito bom fazer seus testes, é muito bom ter esse contato com esse material que desde então é diferente, tá bom? Falando em PVA, como eu falo, às vezes você não precisa fazer um investimento muito grande de tinta, né? Porque é um dinheiro, é um investimento, né? É claro que é um investimento muito bom, porque você consegue, de alguma forma, existem valores e preços, né? Então você tem o preço das tintas, mas o valor é inestimável, né? Que é você trabalhar com a arte, toda a vantagem terapêutica, né? Toda atividade intuitiva que você é induzido ali te traz um bem, te traz uma paz na alma, te traz uma calma, te traz um equilíbrio, melhora a ansiedade, né? Para quem sofre de ansiedade, né? Eu já tive quadros agudos de ansiedade também. E para quem tem uma vida estressada, né, ou vem de uma vida estressada também,
ajuda muito a controlar os níveis de estresse que você tem, né, que você está habituado, ou devido à sua atividade profissional, ou dia a dia mesmo. Então, todo esse trabalhar das emoções, a mandala ela faz. Por isso que eu falo, existe preço e existe valor. Se você olhar pelo preço que tem o material artístico e o valor que é agregado no sentido do que vai te trazer, né, no seu dia a dia, né, é muito, muito, muito barato, se você for ver. E a rentabilidade desse material é muito boa também, tá? Então a gente tem a possibilidade de você começar com um pequeno investimento comprando suas tintas de 37 ml, tá bom? Só que presta atenção, pelo amor de Deus, quando for comprar, não compra, não, falei não, 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 não. Não compra acrílica fosca, compra PVA. Ó, até com eco aí para vocês não esquecer de mim quando comprar tinta. Compra PVA, tá bom? Tem que estar escrito PVA aqui. Se você não achar de 37 ml, você tem a oportunidade de comprar a PVA de 100 ml, tá bom? Dependendo da sua cidade, eu não vou falar valores aqui, cada cidade tem um valor diferente do outro, né? Mas enfim, compra PVA, tá bom? Que é a tinta que vai te dar um resultado muito bom. E se por uma eventualidade você tiver a oportunidade de comprar a super cobertura, né, que aí seria acrílica fosca, compra também essa do tubinho aqui. A diferença de preço não é tão grande, tá bom? É claro, depende de cidade para cidade. Só que essa super cobertura acrílica fosca, vai vir escrito super cobertura Nature Colors. Ela é muito legal para trabalhar com ela, né? Vocês vão sentir já na pegadinha assim do boleador com a tinta, que ela não é muito pegajosa, ela não tem aquele volume muito grande, né? E o Dot dificilmente vai rachar, né, com essa tinta aqui. Eu já vou falar sobre Dot rachado para vocês, né? Tem também, tudo aqui é base acrílica, base água. Tem também a Metal Colors. O que é, Graciano, essa tal de Metal Colors? Tanto na 37, ó, você consegue achar com 37 ml, como você encontra com 60 ml também, né? A Metal Colors, ela tem a função, essa daqui no caso, é dourado solar, né? Tem ouro velho e dourado solar. Tem também outros tons assim como bronze, né? Eu acho legal trabalhar nesse ambiente de pontilhismo. Eu acho muito legal trabalhar com Metal Colors, porque a Metal Colors já tem a função de acender a mandala, né? Ela reflete luz natural como a luz artificial. Ela acende a mandala, ela reflete. É como se tivesse aqui, eu vou usar de uma maneira bem rasa aqui essa expressão, como se ela tivesse um glitter. Entenderam? Como se tivesse um glitter, né? Não é informação mais técnica, mas é mais didático falar assim, tá bom? Uma outra ideia também, né? Só falando de Metal Colors, ó, como tem várias opções aqui, ó. Para pontilhar é uma beleza. Tem o magenta, né? Isso dentro do pontilhismo da mandala em guirlanda fica muito lindo também. E tem a acrílica neon, né? Aí a acrílica neon ela já tem esse efeito, principalmente na luz vermelha, né? Que fala não, na luz negra também. Na luz negra ela acende, né? Ela tem já dentro da composição química dela já tem essa função de acender mesmo. Então, para você que tem o interesse de fazer mandalas para acender à noite, tá? Dentro da luz negra, utiliza neon. Tem várias opções de cores, tá bom? E para você que fala, eu já gosto de comprar bastante material, porque eu acho que comprando maior quantidade, né, maior volume de ml, eu consigo pagar mais em conta. Sim, acontece bastante. Se você for fazer a matemática aí, você consegue comprar mais e pagar menos, tá bom? Tem essa de 250 ml, tá? 250 ml é tinta para o ano inteiro. É claro que depende aí da quantidade de mandalas que você faz, tá bom? Então, no universo das tintas, né, e a gente aqui está falando aqui da composição química da tinta e do ml, você tem essas oportunidades que eu trouxe aqui. É muito bom você ter uma variedade de cores, né, uma variedade de tintas, mas se você não souber o que fazer com isso, não faz sentido nenhum, né? Não adianta você ter um carro importado se você nem sabe dirigir ainda. Não adianta você ter um carro automático sendo que você nunca dirigiu. Então, você tem que ter uma ferramenta e você tem que saber utilizar essa ferramenta. Você tem que dar
asas ali para aquilo que você adquiriu, né? Então, no sentido, às vezes a pessoa fala assim, né? Uma objeção que acontece muito, mas eu não tenho tantas cores, eu não tenho tantas paletas, por isso que eu não consigo desenvolver além. Quando eu comecei, vou contar a história para vocês aqui, quando eu comecei a criar mandalas, eu não tinha tantas cores, eu não tinha tantas tintas, né? Como a gente tem hoje, né? Graças ao apoio que a Acrylex tem aqui com a gente. E eu não tinha tantas cores. E eu me virava com o que eu tinha. Isso me tornou muito mais habilidoso. Porque eu já estava me preparando ali para quando chegasse uma quantidade de cores, né, de variantes de cores maior, eu ia saber harmonizar. Então eu sempre trabalhei com as paletas no limite. Só que de alguma forma, eu tive uma ideia muito bacana, que é comprar sempre as cores, comprar as tintas por paletas, né? E aí, comprar por paletas quer dizer comprar um claro, um médio e um escuro. Eu vou mostrar para vocês de uma forma mais didática e detalhada também. Vou trazer esses conteúdos que a gente passa aqui. Pode parecer muito simples para a gente, mas para quem está começando no universo das mandalas, é muita informação, né, ao mesmo tempo. E a ideia é a gente colocar na sequência, né? Muita informação a gente até passa nas redes sociais, só que de uma maneira organizada, sequencial, que vai te trazer o resultado, né? Lembra quando a gente falou aqui de metodologia, o passo a passo, né? São pilares dentro do processo construtivo e criativo de uma mandala que vai te trazer o resultado que você tanto almeja. Então, o que que acontece? O material, ele é uma opção muito boa para quem tem a possibilidade de ter várias cores, mas se não souber harmonizar, não vai adiantar muita coisa, né? Então, lá no início, quando eu comecei a criar minhas mandalas, eu não tinha tanto investimento, né, para poder comprar, e aí eu tive uma ideia, vou comprar sempre assim, eu vou lá, eu posso comprar um azul, um rosa, um verde, um amarelo, um bege, enfim, se eu tinha essa possibilidade, eu não comprava assim, de forma aleatória, né? O que eu fazia? Eu comprava só azul naquele dia, podia comprar três cores, eu comprava um azul claro, um azul médio ali, né? E eu olhava assim, vou mostrar para vocês como a gente olha as tintas, né? Vou até mostrar agora, né? Para não ficar muita coisa para depois, senão eu vou ficar depois e não mostra nada. Mas enfim, eu ia comprar as tintas, eu olhava pelo frasco, assim, a parte de baixo do frasco. E aí eu olhava assim, e eu tinha uma noção do que é o claro, o médio e o escuro. Isso já foi me doutrinando, ou me trazendo uma consciência muito bacana no sentido assim, a temperatura das cores, como se fosse um degradê. E a natureza tem, se você olhar para uma serra, você vê vários tons de verde. Se você olhar para um mar, né, dependendo da cidade litorânea aí, que a gente está aqui no nosso Brasil, ou da onde você tá vendo a gente, né, a gente tem alunos espalhados aí no mundo inteiro. Se você olhar um mar, ele está num formato degradê, né? Um pôr do sol também tem um formato ali dele entre as cores que estão entre o laranja indo para o vermelho, né, naquele entardecer. Então essa ótica você vai construindo através no campo da observação, né? E na hora de comprar as cores não pode ser diferente. Se vocês observarem aqui, a gente está nesse sequencial aqui, ó. A gente está nessa sequência. Estão percebendo? A temperatura das cores aqui, ó. Tá ficando mais escuro e o branco sempre acendendo. A função do branco é sempre acender as demais cores ou acender a paleta, tá bom? Então, tintas, a gente vai trabalhar com essas tintas aqui. A tinta para tecido é uma tinta que não é aconselhável. Porque o objetivo foi para tecido, o nome já fala, tinta para tecido. E a secagem dela é muito demorada, né? Então eu não aconselho outros materiais, né? Eu não aconselho utilizar qualquer outro tipo de tinta, porque existe um material específico para a técnica que você vai utilizar, né? Então é muito bom você trabalhar já com o material certo, porque você realmente vai se tornar assertivo nesse sentido. Então vai te dar muito mais trabalho, né? No início, quando eu comecei a criar minhas mandalas, eu fui fazendo meus testes. Então eu estou aqui para te ajudar, para economizar tempo, né? Pra você ter o material certo, com a metodologia certa, para alcançar o resultado que você tanto deseja. Então procurem trabalhar com tintas acrílicas, PVA ou essas todas aqui que a gente falou ao longo do nosso vídeo. Agora um outro campo que a gente vai, que é o campo dos boleadores, né? A gente vai agora falar de boleadores. Mas Graciano, o que é boleadores? Algumas pessoas até confundem e falam goleadores, isso é muito normal, ou às vezes o próprio corretor, né?
Mas no início, sabe como eu fazia meus dots? Eu nem chamava de dots, eu chamava de pontinho. Eu fazia com cotonete. Cotonete é o que eu utilizava. Cotonete é o que eu tinha. Então o que eu tinha se transformava em material ali para eu alcançar o resultado das minhas mandalas ali, para eu criar minhas mandalas. Só que tem uma dificuldade imensa com o cotonete, que você faz uns 8 a 10 pontinhos, ele começa a soltar o algodão ali, uns fiapinhos, e aí começa a sujar a mandala, a borrar a mandala. Então ele não é o mais indicado, tá bom? A não ser que você não tenha nenhum boleador. Existem materiais alternativos, mas a gente acredita muito que se existe o boleador é para ele te trazer um resultado mais específico, né? Então, para você economizar tempo também, é muito interessante que você tenha um boleador. E hoje em dia a gente tem várias opções de materiais de vários valores, né? De uma forma mais acessível, você consegue ter o seu material, tá bom? É a Betininha, para quem segue a gente, para quem acompanha a gente tem aqui a nossa artista mirim, né? A nossa filha, a nossa primeira filha, chama Betina, tá bom? Então vamos lá, pode ser que vocês vão ouvir aí um chorinho, alguma coisinha do tipo, um espirrinho, mas é bom, né? É bom, a presença dela aqui faz muito sentido para nós, né? Já que a gente está falando de criar, de criatividade, estamos aqui. Ah lá, viu? Até parece que foi combinado, né? Mas não foi combinado não. Então isso daí, no campo dos boleadores, a gente tem o pinta-bolinha, né? Vou mostrar para vocês, deixa eu só soltar aqui. Ah, eu tenho ele na embalagem que a Condor mandou para nós, né? A Condor, nossa parceira também, a gente sempre indica pincéis Condor, boleadores Condor, pinta-bolinhas da Condor. Esse daqui ainda vem 2. E o pinta-bolinha, ele é bem prático, ele tem 4 pontas, né? E ele é bem acessível também, tá? Não é caro. A gente tem os boleadores também, que são boleadores feitos de madeira, né? Aqui, ó. Ele vai te dar um resultado diferente do outro aqui, né? Pelo tamanho da ponta, vamos chamar de esfera, tá bom? Vamos chamar de esfera, vou começar a dar nome aqui para facilitar a nossa comunicação. Você tem também os de plástico. Ó, até caiu um aqui, ó. A gente tem um de plástico também, bem acessível também aqui. O pinta-bolinha e esses boleadores de plástico tá num preço bem acessível. Você consegue ter o teu material adequado para você fazer os seus dots, tá bom? E criar sua mandala em guirlanda. E tem os de metais também, né? Os de metais aqui, ó, as esferas maiores, menores, medianas, né? Que aí vai aumentando um pouquinho o valor, mas não é tanto, depende da sua cidade, né? Você pode comprar pela internet também, Mercado Livre, enfim, tem só para fazer uma pesquisa, vai aparecer vários resultados. E tem esse aqui, meu queridinho. Esse daqui já pontilhou bastante. O legal de comprar de metal é que ele não fica segurando a tinta, então ele vai lá, faz o dot e sai, ele deixa a tinta. E a durabilidade, eu tenho aqui, esse daqui há uns 4, 5 anos eu acho. Uns 4 anos eu tenho esse boleador aqui, tá bom? E tem também os bastãozinhos, né, que são os bastões, melhor dizendo, os bastões de acrílico, que também te traz um resultado de dot, tá bom? De boleador também. Então você tem várias opções no mercado, né, que você consegue realizar a técnica de pontilhismo e não necessariamente você precisa fazer um grande investimento ou fazer uma compra muito grande de materiais e não necessariamente você vai ser impedido de criar suas mandalas em guirlanda tendo um material mais básico, né? Para ir sentindo também todo o método, sentindo a tinta, criando mais habilidade, mais intimidade com as cores e com as formas, tá? A gente vai precisar também ao longo do nosso curso um compasso, né? Aqui no caso eu estou com um compasso escolar, tá bom? Compasso escolar. Para mandala de 30 centímetros eu vou usar um compasso escolar, tá? Mas aí conforme o diâmetro vai aumentando, a mandala vai ficando maior, aí a gente tem a opção a gente tem que ter um outro compasso, né? No caso aqui é um compasso artesanal, eu fiz quando eu comecei a criar minhas mandalas, né? Eu peguei 2 ripinhas, não tinha... Hoje você tem a opção de comprar um compasso escolar, né? O de professor, melhor dizendo. E aí eu furei, eu tinha 2 ripinhas, furei aqui com uma furadeira mesmo, né? Furei, coloquei um parafuso com borboleta para eu poder manusear, para ter abertura. Numa das hastes aqui, ó, na ponta do grafite, eu coloquei uma presilha de botijão de gás, né? Não sei como é que fala na sua cidade aí, no seu país. E coloquei um lápis aqui e prendi, que aí dá para você
uma chave de fenda, prender aqui, dar uma pressão. E do outro lado eu tinha um compasso já velho, né, um compasso escolar. Eu abri as hastes dele, utilizei aqui o fixador dele e abri, passei uma fita e aí eu conquistei, né, o meu primeiro compasso grande. Esse daqui eu não vendo, eu não dou, eu não largo ele nunca, porque tem um valor emocional de conquista, né? Muitas mandalas, até hoje eu utilizo ele. Então as mandalas que o pessoal se identificou bastante, que me deixou conhecido também para algumas pessoas através do trabalho com arte, foi criado a partir desse compasso, tá bom? Uma outra coisa importante assim de falar para vocês, antes de falar de temperatura das cores e de paleta, tenha um prego de aço mesmo, um prego comum e um martelo, tá bom? Isso daqui vai causar uma curiosidade agora, mas eu já passo para vocês logo, tá bom? No próximo vídeo eu volto para falar de temperatura das cores. É um conteúdo um pouquinho mais longo, por isso que eu decidi colocar ele para outro vídeo, tá bom? Então já eu volto aí, a gente vai falar de temperatura das cores, vai ser importantíssimo você prestar atenção porque vai dar um diferencial no seu trabalho, tá bom? Até mais!